Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus para a tua vida, espero que estejam bem, se não tiver vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por mais um dia, momentos e oportunidades que o nosso Deus, o nosso Papai já fez, já preparou, já liberou para mim, para nós vivermos nesse dia de hoje. E sem contar que Ele já tem tudo preparado para nós vivermos um dia após o outro dia. E é muito bom eu e você, a gente ter o nosso coração entregue ao Senhor, para que Ele venha moldar a gente todos os dias. É uma honra, um privilégio gratificante, sabe? De estar aqui mais uma vez falando o nome do meu Deus, levando uma palavra para o teu coração. Sabe, eu sou uma ferramenta de Deus. Só que essa ferramenta aqui, ela tem defeito. Ela precisa todo dia ser moldada, lapidada pelo Senhor. Ela precisa passar todos os dias por uma desconstrução e construção. Todos os dias a gente vai passar por uma desconstrução e uma construção. A desconstrução vai gerar dor, vai doer porque ela está no processo de desconstruir. Mas quando ela começa a ser construída, começa a gerar alegria, harmonia dentro da gente. E eu sei que Deus, Ele não escolhe ninguém capacitado. Ele procura aqueles que são incapacitados porque Ele quer capacitar. E o fato de eu estar aqui pregando a palavra para você não quer dizer que eu sou melhor que você, que eu não peco, que eu não erro. Sim. Só que a partir do momento que Deus me chamou como ferramenta dele para ser usado nessa terra, para ser bênção de Deus para a sua vida, eu preciso ter um coração disposto a ser moldado, lapidado pelo Senhor. Ou seja, passar por essa desconstrução e construção todos os dias da minha vida. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. E como eu costumo dizer para você, o nosso Deus, nosso Papai, Ele sempre tem uma palavra para nós caminharmos debaixo dela, uma direção do Senhor. E hoje eu quero falar com você a respeito das pessoas que pregam a palavra. Hoje, se você abrir no YouTube, você vai ver muitos homens onde quando eles abrem a boca, milagres, prodígios e maravilhas acontecem. Onde pessoas elas pregam o evangelho e as almas que estão ali, elas se convertem a Cristo Jesus. Não tem? E aí aos nossos olhos a gente vê que aquelas pessoas que pregou o evangelho, que orou em alguém, a pessoa foi curada, aonde ela entregou revelações da vida da pessoa, ela teve uma visão e contou para a pessoa, olha, Deus me mostrou isso e aquilo. Aos nossos olhos essa pessoa, se ela partir hoje, ela vai morar no céu, porque ela tem um coração completamente convertido, rendido ao Senhor, ela realmente serve a Deus. Mas eu descobri lendo as escrituras que não é bem assim não. Não é todo mundo que prega o evangelho e a alma se converte. Não é todo mundo que através das mãos dela, da boca dela, sai prodígios, milagres e maravilhas, que ela tem um coração rendido a Deus e que se elas partirem daqui elas vão morar no céu. E hoje eu quero te falar a respeito de um cara na Bíblia chamado Judas Iscariotes. Abre a tua Bíblia aí, por favor, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 11. E antes da gente ler, eu quero dizer uma coisa para você. Procura sempre no Espírito Santo de Deus para que Ele trabalhe no seu coração todos os dias. Para que Ele tire todo o lixo tóxico. Que Ele possa desconstruir quantas vezes for preciso. E quando você olhar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você vê aquela pessoa como uma inspiração para a tua vida, porque nós temos que inspirar naquilo que é bom. Busca sempre discernimento para Deus. Se aquela pessoa que você está se inspirando realmente tem um coração convertido a Deus. Se o Espírito Santo de Deus te mostrar, mas se através da vida delas, elas pregaram algo que te edificaram, pega para você o que te edificou. Não tem? E coloca assim. Mas não abre a boca para falar mal da pessoa, não. Não aponta os defeitos dela. Fala, Senhor, e os meus quais são? Mostra para mim os meus, porque eu tenho aqui, Senhor. Porque é mais fácil eu conseguir ver o dos outros do que eu ver o meu. Então, o Senhor que sonda corações, sonda o meu coração. Traga os caminhos errados que tem aqui. Traga meu entendimento que eu possa vomitar, jogar fora, Senhor. Então, vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 11. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. E quando ele escolheu esses 12 discípulos, Jesus aqui,
ele deu uma autoridade, liberou uma autoridade sobre a vida dos discípulos que vem junto uma unção. E essa unção permitia aos discípulos orar em pessoas que estavam com demônios e no nome de Jesus aquele demônio sair. Pessoas que estavam doentes e enfermas, orar, elas seriam curadas. Você está entendendo? E Judas Iscariotes estava incluído aqui entre os 12 discípulos. E junto com essa autoridade veio uma unção de poder que estava sobre a vida de Jesus, que agora estava sendo compartilhada sobre a vida dos 12 discípulos. Porém Judas, ele não somente via Jesus fazendo e praticando todos aqueles prodígios, milagres e maravilhas, mas ele mesmo, o próprio Judas, também realizava nas pessoas. Judas, quando foi convidado a andar junto com Jesus no seu ministério, ele já tinha o coração corrompido, já era um mau caráter. Ele andou junto com Jesus. Você tem noção do que é andar junto com o próprio Deus? Hoje eu ando junto com Jesus, sei que Ele está do meu ladinho, mas os meus olhos, esses olhos meus, seus, não conseguimos ver Jesus. Mas naquela época as pessoas viam Jesus. Mesmo que Judas Iscariotes, ele não tinha convicção que Jesus era o próprio Deus, mas ele andou com o próprio Deus, ele sentou na mesma mesa que Deus, ele comeu junto. Ele foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo, olho a olho, cara a cara. Vocês estão conseguindo me entender? Ele andou junto com Jesus. Os mesmos milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez, Judas também fazia. As mesmas coisas. Mas quando Judas operava esses milagres e maravilhas, que ele orava em enfermos, os enfermos eram curados, cegos viam, mudo falava, surdo conseguia ouvir, aleijado andava. Fez com que o coração de Judas se convertesse a Cristo, fez com que o coração de Judas se dobrasse a Jesus? Não. Se você olhar no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12 em diante, você vai ver os dons que o próprio Jesus deixou para a igreja. Você pode até não ter o dom para pregar a palavra, mas dentro de você tem um dom que Deus te deu. Talvez você, quando você encontra uma pessoa que ela está sem uma direção, ela está desesperada, quando tu abre a boca para dar um conselho, muda dentro daquela pessoa. Talvez você é uma pessoa que quando você, pega um caderno para criar uma história, você cria uma história como ninguém. Talvez você não prega também a palavra, mas entende de contabilidade como ninguém, de projetos como ninguém. Foi o que Deus botou em você. Talvez você é uma pessoa que sabe administrar muito bem o seu dinheiro. Aí você vai lá e ajuda alguém que não sabe como administrar. Você está pregando a palavra? Não. Mas Deus botou em você uma unção pela qual, diferenciada daquele que prega, e pessoas são libertas, são curadas, almas se convertem. Você está entendendo? Então todos nós temos uma finalidade aqui nessa terra. Todos nós, Deus colocou algo bom dentro da gente. Somos nós que não presta, nós que não prestamos, não tem? Nós que deixamos nosso coração se corromper com as coisas pecaminosas, com as coisas deste mundo. Em vez da gente dar um lugar para Jesus no nosso coração, nós damos muitas vezes para aquilo que não presta. Então, voltando aqui para dentro da palavra. Então, Judas, o Iscariotes, o cara era o cara. Não tem? Então, você e eu precisamos entender. Não é porque pessoas pregam, as almas se convertem a Jesus Cristo. Ela ora, milagre, prodígio, maravilha acontece. Que isso quer dizer que seu coração se converteu a Jesus. Não. E muito menos que ela serve a Deus. É forte, não é? Mas pega aí. Pega aí, rapaz. A experiência com Judas. O cara andava com o próprio Deus, não andou? Jesus deu autoridade para eles. O próprio Jesus deu e ele fazia prodígios, milagres, maravilhas. No nome de Jesus. Ele mesmo sozinho ele não conseguia. Mas como Jesus liberou a autoridade junto com essa autoridade, a unção, o cara fazia. Continuando.
Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus Cristo. Mas o fato de Judas ter andado com Jesus, o próprio Deus, lado a lado, Judas não quis ser transformado por Jesus. O fato de Judas ter visto tudo que Jesus fez de prodígio, milagres e maravilhas, e o próprio Judas ter feito também, não fez com que Judas procurasse se arrepender dos teus maus caminhos. Não fez com que Judas desejasse ser transformado pelo próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Misericórdia, Marcela, misericórdia mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos discernir homens e mulheres. O que está agindo por detrás delas, o coração delas, sabe? O coração. E Deus está falando para mim, para você o seguinte: cuidado com homens e mulheres que você vê prodígios, milagres, maravilhas, achando que eles, se eles morrerem, vão para o céu, porque muitas vezes eles não têm um coração rendido a Deus, mas porque o próprio Jesus já deixou essa unção, sabe, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus é que o negócio acontece. É no nome de Jesus que o milagre acontece. Talvez você é uma pessoa que não tem os dons de cura, mas se você ouvir alguém dizer assim: olha, eu tô com uma dor de cabeça, e você botar a mão na cabeça da pessoa e falar assim: em nome de Jesus, que essa dor agora se dobre à obediência a Cristo Jesus, seja curada, seja curado, seja livre, em nome de Jesus, a pessoa é curada, porque você usou o nome de Jesus. Isso quer dizer que teu coração é convertido a Jesus? Você crê no nome de Jesus, mas não entregou seu coração para Jesus. É forte, não é, meu irmão, minha irmã? Abra a tua Bíblia, por favor, por gentileza, no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aqui foi um diálogo que Jesus teve com seus discípulos, que ele liberou sobre eles uma autoridade com uma unção, para eles fazer para nós que somos discípulos e discípulas de Jesus. Ei, você tem que entender que o que foi liberado aqui para os discípulos foi liberado para todo aquele que crê em Jesus. Qual é a forma que Deus vai te usar para você ser bênção para os outros? Eu não sei, mas foi liberado. Então aqui Jesus, achei muito interessante isso, quando Jesus disse que ele ia voltar para o Pai e que obras maiores nós iríamos fazer aqui. Eu achei muito interessante. Aí o Espírito Santo foi me dando discernimento e eu fui escrevendo aqui. Preste atenção. Aleluia, louvado seja teu nome. Agora aqui, algo diferenciado iria acontecer sobre a vida de todos aqueles que viriam crer em Jesus. Eu, Marcela, penso assim. Eu creio assim. Com a volta de Jesus para o Pai, onde ele mesmo disse que ele e o Pai são um só. Não nesse versículo lá dentro, mas se você ler o contexto todinho, você vai ver que Jesus deixou bem claro que ele e o Pai eram um só. Os dois trabalhando junto iria ser uma explosão de uma unção derramada em sua igreja. Aleluia. Da vida de todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus ter voltado para o Pai, ficado lado a lado com o Pai, essa unção que ele tinha liberado aqui, ela ia ser dobrada. Ia ser algo, uma explosão sobre a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Jesus, teu nome, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o fato da pessoa crer em Jesus Cristo não quer dizer que ela deixou seu coração ser conduzido pelo Senhor. Ela faz tudo isso aí que você costuma ver. Não tô falando que são todos em nome de Jesus, que tem homens e mulheres que realmente têm um coração dobrado, convertido a Jesus, tem um temor de Deus no coração tremendo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, tá? Você conseguiu entender que eu expliquei aqui muito bem direitinho, para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso. Todo mundo que prega o evangelho, que ora, o negócio acontece, que tem um coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. Se você não deixar ser trabalhada pelo Espírito Santo, se você não deixar... Eu conheço tanta pessoa que entregou sua vida a Jesus há anos, antes de mim. Eu olho para a pessoa, tenho vergonha dela abrir a boca e dizer: eu sou crente. Dá vergonha de ver, porque a pessoa vive uma vida desgraçada.
E eu falo, Jesus, quais são as minhas falhas? Mostra pra mim, porque eu não quero. Gente, se tem uma coisa que eu não me espelho, são de pessoas que não têm uma vida com Cristo. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu não entendo, porque eu entendo sim, depende do coração de cada um. Quando você coloca o teu coração diante do Senhor e fala, Senhor, meu coração tá aqui. Sabe, eu costumo dizer para Deus assim, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. E engraçado, gente, que quando eu falo um negócio desse, eu não tenho noção do que eu tô falando. Porque Jesus, ele vai fazer do que ele quiser, gente. E vai doer. Mas eu falo assim, Senhor, eu nem sei do que eu tô te dizendo. Eu nem sei o que me espera. Mas eu sei que vindo do Senhor é melhor pra mim, mesmo que vai doer. Então, em nome de Jesus, eu não quero me perder na caminhada. Eu não quero ser mais uma crente com máscara. Eu não quero ser mais uma pessoa pra dizer assim, mais um crente. Porque lendo a palavra de Deus me gera temor. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Não tem como haver mudança de Deus, transformação dentro de uma pessoa se nela não for gerado o arrependimento, mudança de caráter e a busca pela santidade. Se ela não se render e não se dobrar o seu coração a Jesus Cristo, não tem como. Eu já ouvi de pessoas dizerem bem assim, é impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu duvido. Judas andou lado a lado com Jesus. O encontro dele foi diferente com o meu e com o seu. Andou lado a lado com Jesus e teve mudança de quê nele? Nada. Pedro negou Jesus. E quando ele se deu conta da palavra que tinha sido liberada pelo próprio Jesus, que ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, ele se deu conta, ele se arrependeu amargamente. Mas você vê a diferença de Pedro e Judas. Quando Judas se deu conta da burrada que ele fez entregando Jesus para a morte, em vez de ter gerado nele o arrependimento, ele teve remorso. Remorso não gera arrependimento em ninguém. Você pode até ter remorso, mas tem que vir um arrependimento. Ele foi lá e fez o quê? Ele se matou. Por que, Marcela, que Judas não se arrependeu? Porque o tempo que ele passou com Jesus, ele não permitiu que o próprio Jesus gerasse frutos dentro dele de bênção. Ele não permitiu. Ele preferiu as coisas do mundo. Ele era um ladrão, um corrupto, um mau caráter. Ele tinha um caráter corrompido, um coração corrompido. Ele não permitiu que o próprio Deus entrasse no coração dele e fizesse a obra. Claro que Jesus escolheu Judas sabendo que Judas ia trair ele. Mas a intenção de Deus sempre foi uma que eu vou te dizer, porque eu conheço Deus, o pouco eu conheço Deus. Eu tenho certeza que Deus pensou assim, ele vai me trair. Mas eu espero que quando ele me trair, ele se arrependa. Não tem? Mas ele não se arrependeu. Então há muitos pregadores da palavra, muitas pessoas fazendo prodígios, milagres e maravilha, porque essa unção de autoridade foi liberada sobre eles pelo próprio Jesus. É um dom que Deus deixou aqui para nós, que infelizmente estão com o coração. Você também já viu a história de Balaão? Era um profeta. Ele falava com Deus, ele ouvia o próprio Deus, mas tinha um caráter como o de Judas, corrompido. Ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, um povo santo, uma nação santa. Mas aí quando ele foi, Deus fez ele abençoar o povo de Israel. E aos nossos olhos parece que já que ele abençoou, quando ele foi para o céu, não foi não. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quiser. Deus pode usar um homem ou uma mulher com o coração corrompido, aonde ela vai orar, milagres e prodígios de maravilha vai acontecer, ela vai pregar, almas vão se converter. Mas isso não quer dizer que elas vão para o céu, que elas servem a Deus, não. Porque Deus usa a ferramenta que ele quiser, do jeito que ele quiser, para alcançar almas. Quantas almas aí, se converte a Cristo Jesus através de uma pregação de uma pessoa e você não sabe que o coração dela está corrompido? Que ela prega o que ela pregou ali, aqui dentro, nem passa perto. E eu falei, Senhor, eu não quero fazer parte desse povo aí não. Em nome de Jesus. Então aqui diante de ti está uma mulher pecadora, miserável,
que está de pé por causa da misericórdia de Deus. Não tem? Misericórdia que Ele me escolheu e escolheu você para estar ouvindo esse meu vídeo. Ninguém é melhor que ninguém. Por mais unção que o homem tem, por mais uma unção que a mulher tem, ninguém é melhor que ninguém. Você sabe que a diferença que vai fazer para Deus é um coração quebrantado, disposto. Quando colocamos no altar e fala: Jesus, nem sei o que o Senhor vai fazer desse meu coração, mas faz o que o Senhor quiser. Mesmo que eu nem sei nem o que Ele vai fazer comigo. Mas eu falo: faz, Senhor. Eu aprendi, estou aprendendo com Deus, nessa minha caminhada aqui nessa terra, que aquilo que é bom me edifica, eu pego para mim. Mas aquilo que é ruim eu também pego para mim, para não fazer do mesmo jeito. Não tem. E quando eu abro a boca para criticar um erro de alguém, eu falo: Senhor, o Senhor me perdoe, mas que eu não cometa a mesma coisa que essa pessoa. Eu pego como aprendizado para mim também, para não fazer a mesma coisa. Não tem? Aleluia, louvado seja Jesus, o teu santo e bendito nome, Jesus. Só vai haver uma mudança, uma transformação genuína nessa pessoa depois que ela teve uma experiência com Jesus, se ela tiver um coração disposto à obediência a Cristo Jesus. Se você não tiver um coração disposto à obediência vindo do próprio Deus, infelizmente vai continuar uma pessoa seca, vazia, uma pessoa que através da vida dela, muitos vão se converter, muitas almas vão ser convertidas, muitas pessoas vão ser curadas, mas a sua alma está perdida. Seu coração está longe de Jesus. Sabe, esses dias mais a minha irmã Alana, a gente estava conversando, e eu até trouxe esse versículo aqui para passar para mim. Primeiramente é para mim, tá bom? Essa palavra, depois é para você. E ela dizendo assim: Marcela, Jesus... Você pode observar a palavra que muitos naquele dia vai dizer assim: Senhor, mas eu orei e pessoas enfermas foram curadas. Eu orei em pessoas, elas foram libertas de demônios. E fiz isso, fiz aquilo. E Jesus diz bem assim para a pessoa: não te conheço. Em momento algum Jesus diz assim: olha, por um certo tempo você me serviu, mas depois se desviou. Ele diz assim: eu não os conheço. Vocês estão entendendo agora o que eu estou querendo, o que eu estou dizendo através do que Deus está falando? Olha só, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, você me acompanha aí. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi, Jesus dizendo, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Ele em algum momento diz aqui: olha, por um certo tempo eu conheci vocês. Por um certo tempo eu conheci vocês. Vocês estavam realmente me servindo. Mas aí vocês se perderam na caminhada. Não. Aqui você viu. Orou. Expulsou demônios. O negócio aconteceu no nome de Jesus. Mas praticava iniquidade, não tinha um coração rendido a Deus, estava caminhando seus próprios caminhos, fazendo suas próprias vontades. E você acha que Deus vai deixar de você, que vai atrás de uma pessoa dessa, não ser abençoada? Você acha que Deus não vai usar essa pessoa que não tem um coração convertido a Ele, mas tem uma unção que Deus liberou sobre ele, de orar, curar, restaurar, as almas se converter? Você não vai receber? Porque se você recebeu é porque você tem um coração quebrantado. Deus conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Ei, eu não conheço meu coração. Não adianta ninguém dizer assim: eu conheço meu coração. Mentiroso. O coração seu e o meu a gente não conhece. O único que conhece realmente é Deus. Porque meu irmão, minha irmã, às vezes passa um sentimento do inferno que a gente desconhece. Por que você não sabia disso? Não tinha conhecimento desse sentimento do inferno.
Então o coração nosso, somente o Senhor conhece. Por isso que eu gosto todo dia de colocar meu coração diante do altar e falar: Senhor, sonda meu coração. O que é caminho ruim aí, lixo tóxico, traz ao meu entendimento para que eu possa vomitar, para que eu possa me libertar. Então, conversando com a minha irmã Alane, e ela me falou a respeito, eu vim aqui na Bíblia procurar, fui na casa dela, né? E ela tava me falando. Você tem noção, Marcelo, o que é isso? Chegar naquele dia, sabe? Aí dizer assim: mas Senhor, eu orei, pessoas foram curadas. Pessoas que estavam com demônio, eu orei e aquele demônio foi embora. Senhor, mas eu fiz isso, eu profetizei no seu nome. E ele dizia assim: eu não os conheço. Eu não os conheço. Isso é muito doído. Eu falei: Senhor, eu não quero fazer parte desses que o Senhor não os conhece. Mas eu quero fazer parte daqueles que o Senhor vai dizer: eu te conheço. Sei que você errou feio, você falhou feio, você pecou feio. Mas eu vi que você todos os dias estava diante de mim, me pedindo perdão, pedindo eu para te ajudar. Mesmo falha, você colocou seu coração todos os dias diante do altar e pediu para que eu moldasse, mesmo sem saber o que eu ia fazer com o teu coração. Você estava lá todos os dias. E isso gera temor. Tem que gerar temor dentro da gente. E você sabe que eu tô assim tão abalada? Saber que tem pessoas que faz tudo que Judas Iscariotes fez, mas o coração tá longe de Deus, gente. Então o fato de você dizer assim: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, isso não quer dizer que teu coração tá dobrado a Deus, gente. Isso é para todo mundo, não é somente para quem prega a palavra. É para você que não prega. Talvez tu fala que ama a Deus de boca para fora. Você não tem um pingo de temor no teu coração pelo próprio Deus. Eu creio em Deus, mas no meu coração não é dobrado a Ele. Meu coração não é convertido a Jesus. Isso é muito grave, isso é muito sério. Muito sério. Essa é a palavra para mim e para você, que o Senhor vai ter misericórdia de mim, primeiramente de mim, porque eu preciso dessa misericórdia de Deus. Eu preciso, e depois de ti, meu irmão, minha irmã, que essa palavra venha abençoar a sua vida, assim como ela abençoa a minha vida, que o Senhor, Ele traz, sabe, ao teu entendimento, todo sentimento, caminho mal, tudo lixo tóxico que está no teu coração, traga o teu entendimento para que você possa vomitar para fora e não querer mais, sabe? E coloca teu coração todo dia diante do altar: Senhor, examina meu coração, tu me sondas e me conheces, sonda os meus pensamentos, não tem? E traga tudo aquilo que eu desconheço, me mostra o caminho para que eu possa caminhar, trilhar todos os dias nessa terra, Senhor, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: muitos homens nessa terra nos edificam. Muitos. Eu mesmo fui edificada com muitas pessoas. Poucas pessoas, na verdade eu não tenho muitas, poucas pessoas. Mas eu quero dizer para você: eles não são Deus. Eles não são Deus. Se tem alguém que você tem que espelhar, botar teu coração, sua alma, teu entendimento, é no Senhor. Nós podemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, sim, mas nunca botar nossa fé neles. Porque eles não são Deus, são falhos, eles erram como eu, como você. Eles estão sujeitos a errar, a pecar, a cair no pecado. Porque nós pecamos todo dia. Quando nós não pecamos com a boca, pecamos com o pensamento. Mas o que vai fazer a diferença é você dizer assim: Senhor, eu me arrependo, eu não quero, eu não aceito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.